Apesar de ser uma presença constante na TV, ele começou no rádio ainda criança. Era conhecido como um verdadeiro showman. Ao lado de Ronaldo Boscoli, produziu artistas como Wilson Simonal, Sérgio Mendes, Elis Regina e Roberto Carlos. O produtor musical, ator e diretor Luiz Carlos Miele foi uma das figuras mais importantes do entretenimento brasileiro. E para homenagear este showman, o Recordar a TV resgatou uma entrevista com Miele feita por Ziraldo, na TVE do Rio de Janeiro, em 1989. Aqui, se existe memória, a fita roda. Minha mãe, desesperada com a minha má atuação colegial, quando eu fiz 12 anos... Não, tenho mais 2 irmãs, Eliana e Regina. Aí, quando eu fiz 12 anos, minha mãe me levou para o rádio. E aí eu fazia uns programas que garoto fazia em rádio, né? Nós tínhamos um elenco de garotos prodígios, assim, na Rádio Tupipa, que éramos eu, Régis Cardoso, Walter Avancini e Erlon Chaves. São Paulo? É, na Tupi de São Paulo. Garotos? Todo mundo garotinho de 12, 13, 14. Que barato, isso eu não sabia. É. Nunca saiu na Amiga isso, nem no Capricho. Saiu. Mas o Avancini estava lá, o Régis estava lá. Estamos fazendo uma revelação aqui, um furo de reportagem? Acho que sim, provavelmente. Erlon Chaves, Avancini, Régis Cardoso, você garotos prodígios. Todos nós éramos garotinhos. Que graça. E a mim cabia um programa chamado No Mundo dos Craques. Eu fazia a vida dos craques quando garotos. Depois, na Excelsior, eu fiz um programa chamado Meu Filho, Meu Orgulho, que era escrito pelo Mário Donato. Você sabia ler, pelo menos? Sabia, não. Até a terceira ano de Natal, isso aí eu aprendi. E aí eu fazia esse programa chamado Meu Filho, Meu Orgulho, fiquei na rádio, fazendo esses programas e tal, aí a voz foi mudando, né? Umas oitavacas. Aí eu não podia fazer mais nenhum nem outro, nem o garoto, nem o homem. Aí fiquei fazendo aquele negócio na rádio, sua carta chegou, tava aquele garoto que entrava assim no meio das gravações. E um dia eu me lembro que o diretor da rádio, a Rádio Excelsior, que já era nacional, o Vitor Costa já tinha comprado, havia um programa chamado Nada Além de 2 Minutos. Era do Renato Múrcia aqui no Rio. E lá em São Paulo eu fazia um garoto assim também. Aí um dia eu estava, era ao vivo. E aí um dia eu esqueci que tinha o programa, com a minha vozinha de criança. E aí tocou o telefone e eu atendi o telefone na sala dos atores, que eu orgulhosamente frequentava como garoto. E aí a pessoa falou, eu queria falar com Walter Forster. Eu disse, 1 minuto. Aí fui assim na tabela, falei, Walter Forster está no palco fazendo nada além de 2 minutos, onde eu devia estar também. Mas eu simplesmente falei, tá lá, quando acabar o senhor deixa o recado que eu dou para ele. Desliguei. E aí eu não estava em cena nessa hora, porque eu estava lá atendendo o telefone. E aí entrou a voz de um ator que tinha um problema qualquer no texto com uma criança e falou, escuta, que horas sai o trem para Maranguape? Né, lá do Chico. Aí entrou um cara chamado Pedro Homem de Melo, que era a voz mais grave da Rádio Nacional, falou, eu sou um garotinho aqui que posso informar o senhor que o trem sai às 14 horas. E aí foi um vexame. E o diretor da rádio, que era Dermival Costa Lima, depois foi o diretor da TV Tupi, saiu correndo atrás de mim, uns 4 andares, assim. Moleque, eu te mato, seu moleque, bandido, idiota, ignorante. E eu desci uns... Mas ele era muito gordo, então ele resistiu 3 andares e eu fui até o térreo, o terceiro, e fugi de lá. Eu sou um garotinho. Sou um garotinho, quero dizer que o trem sai às 14 horas, entende? E aí aquilo virou a Rádio Nacional, transformou-se em TV paulista, quando chegou a televisão no Brasil, que eu tenho a idade que a televisão tem. Você nasceu em 1950, né? Nasci, quem me dera, né, Ziraldo? Tem que contar a idade, não? Não, mas você fez 40 anos, não? Tô com 50. Já fez? Já arredondou? 50 redondos. É mesmo, né? Já foi no meu aniversário de 50 anos, que pergunta é essa? Pois é, mas 50 anos, rapaz. Mas não conta pra ninguém, não, que não aí, parece. Vamos entre nós e o público aqui. Aí, a TV Continental inaugurou no Rio de Janeiro. E a TV Continental só tinha equipamento, não tinha elemento humano. Aí o Vitor Costa fez um negócio com o Gilberardo, e o Vitor Costa mandou as equipes dele, os artistas dele, para fazer a inauguração, a semana de inauguração da TV Continental. Aqui no Rio. Então mandou a Hebe Camargo, o Manuel de Nóbrega, que já tinha a Praça da Alegria. Eu fui assistente da Praça da Alegria, depois fiquei no lugar do Nóbrega na Praça da Alegria. Foi uma coisa curiosa lá na em minha São Paulo? carreira. Não, já aqui no Rio fiz a Praça da Alegria. Você como ator? Como uma pessoa que se sentava no banco recebendo como as escada, pessoas. o escada que eles chamam. O escada que hoje é muito bem feito pelo Carlos Alberto de Nóbrega, filho do Nóbrega.
E aí fiquei no Rio de Janeiro, porque a gente fez essa semana de inauguração e depois a Continental fez uma proposta para quem quisesse ficar no Rio para trabalhar na televisão carioca. E aí eu comecei no Rio de Janeiro trabalhando na TV Continental. Foi aí que você chegou? É, exatamente. Quer dizer, você como ator na TV Continental, fazendo papel? Não, eu era diretor de estúdio. Não aparecia nem... Não, naquele tempo, como a televisão não tinha o videotape, o diretor de estúdio era uma função importante dentro das programações. Se fazia teatro ao vivo, né? Nós éramos audaciosos, teleteatro, a gente era audacioso, nós fizemos o Corcunda de Notre Dame ao vivo, o Sindicato de Ladrões ao vivo, o Vampiro de Düsseldorf, essas coisas, tudo ao vivo. Seja o que Deus quiser, né? Seja o que Deus quiser. E o diretor de estúdio era a pessoa que representava o diretor que estava no suíte. Então você tinha aqui no estúdio, dizer, câmara 1, vai lá para a esquerda, depois dessa cena, depois aqui do dentista, é a garagem. Então você tinha que mandar a câmara 1 para lá, que ela tinha que conhecer o tráfego do estúdio, as câmaras saíam voando, você tinha que saber onde é que os cabos se mexiam para não cruzar o cabo. Um não podia ir para o lado de cá porque o cabo passava por cima. E não podia passar a câmera, como aqui agora aparece a câmera. E como é que e dava certo sempre, velho? Qual foi a história mais engraçada? Não dava certo às vezes não dava. Qual é? Eu sei que tem uma memória danada. Qual é a mais engraçada? Por exemplo, tive uma que eu... Porque a gente aí fazia tudo, era diretor de estúdio, era ator, era contra-regra. Um dia, por exemplo, tinha uma peça, era um western americano, chamava-se Boa Sorte. A história é um conto até conhecido, não me lembro de quem, de um grupo de mineiros assassinos que estão lá no interior dos Estados Unidos do Oeste, encontram um bebê abandonado e eles passam, daquele bando de homens grosseiros e assassinos, passam a cuidar do bebê e tal. Mas tinha aqueles duelos normais do Western e tal. Então eu tinha que entrar num bar, e tinha, vamos dizer, os irmãos Dalton, que estavam de costas no balcão, e eu dizia, Frank e Jess Dalton. E eles olhavam para trás, puxavam das armas, eu puxava da minha, atirava e matava os dois. Naquele tempo... você ia de ator dessa vez? De ator e cowboy, matador. Mas naquele tempo, como a televisão não tinha nem pólvora seca para as armas, né? O tiro era dado assim, era uma tirinha de madeira, que tinha uma porção de balas enfiadas na madeira, e cada vez que você fazia assim com a mão, você fazia o gesto, aí o contra-regra dava uma porradinha, uma bala daquelas balas assim, fazia... Aí você fingia que... E aí, quando eu falei, Frank e Jess Dalton, atenção, os dois se viraram, e eu, sem tocar em nada, o contra-regra deu os dois tiros. Eu não pus a mão na cartucheira, no revólver. E os dois morreram. Caíram. E eu fui um cara de otário, aquele plano geral, os dois mortos, e eu sem mexer no revólver. Aí um dia, da TV Continental, eu fui parar na TV Rio. E a TV Rio tinha, naquela época, o programa mais caro do Brasil, chamado Noite de Gala. Produção do Abraham Medina, que foi sempre empreendedor, como os filhos, como o Rubem, como o Roberto Medina, né? Hoje dono daquele império que é Arteplan. Mas essa coisa já estava na cabeça deles por causa do velho, do Abraham Medina, que fazia coisa. Era um garoto mesmo. E o Abraham Medina já trazia gente de fora, já trazia o balé espanhol, já trazia o Johnny Metz, já trazia aquelas coisas. E Noite de Gala era um programa semanal, né? Cujo regente da orquestra era o Antônio Carlos Jobim, cujo responsável pela parte jornalística era o Flávio Cavalcante, era uma coisa que tinha dinheiro investido mesmo. E eu fui para lá como assistente da Noite de Gala. Então eu era assistente do Geraldo Cazé, que já foi diretor aqui da casa, que era um dos diretores do Noite de Gala, era um rodízio. Era o Geraldo Cazé, numa semana. Fernando Barbosa Lima e Carlos Alberto Luffer, todos também com passagem brilhantes por aqui, faziam outra semana. E o Abelardo Figueiredo fazia uma terceira semana. Abelardo. Eu era assistente dos três. Aí um dia, e cada semana um fazia, eu ia pegando a pauta e correndo, telefonando para artista, aquela coisa que é do sofrimento que assistente de produção tem que cumprir, né? Aí um dia eu fui no Cazé e falei, Cazé, qual é a programação da semana que vem? E o Cazé falou, semana que vem não é comigo, semana que vem é com o Abelardo Figueiredo. Pois não. Aí fui no Abelardo. Abelardo, o Cazé disse que não é com ele, é que é com você. O que vai a semana que vem? Eu falei, não, a semana que vem não é comigo, semana que vem é com o Fernando Barbosa Lima e com o Carlos Alberto Luffer. Aí eu fui no Fernando Barbosa Lima e no Carlos Alberto Luffer. Fernando, Carlos Alberto, o que vai a semana que vem? Eu falei, semana que vem não é comigo, é com o Geraldo Cazé. Pô, então não tem programa, porque não é com nenhum dos três. Aí eu tinha aquela garra dos 19 anos, 20 anos, sei lá quantos que eu tinha, e tinha um programinha pronto no bolso do colete, que era sobre a Bossa Nova, que eu já frequentava, que eu já conversava nos bares.
E aí eu fiz um plágio safado do Balão Rouge, Balão Vermelho, aquele filme. E contei uma história que era um balão que andava, que uma garotinha ia atrás do balão, e que o balão encontrava o João Gilberto, depois encontrava o Trio Tamba, depois encontrava a Mali Tavares, depois encontrava o Carlinhos Dias, o pessoalzinho que eu conhecia da Bossa Nova. E falou, olha, eu tenho um programa para entrar aqui, na semana que vem. Aí, como os três estavam meio desligados mesmo, não sei qual foi a confusão de produção que eu entrei, então vamos fazer isso aí. Aí eu fiz e dirigi esse programa. E aí o ouvinte desconhecido fez uma crítica muito boa. Quem que era o ouvinte desconhecido? Lembra não? Djalma, né? É. Não me lembro do que, lamento a ausência da lembrança, mas era a crítica de televisão respeitada daquela época, era o ouvinte desconhecido. Exatamente. Poxa, aconteceu uma coisa nova na televisão ontem, a Noite de Gala trouxe uma coisa jovem, a história da Bossa Nova, patati patatá. E o Ronaldo Bosco, na casa de quem eu morava, de favor, dormindo lá no sofá, já era amigo, já tinha vindo ajudar ele no negócio de luz, da Bossa Nova, lá naquela primeira noite memorável, da Noite do Amor, do Sorriso da Flor, na Faculdade de Arquitetura. Ah, você estava lá naquela noite? Também? É assim, porque enquanto eu estava na Continental, estou fazendo uma certa confusão aqui, mas pode, né? Pode, todas as confusões. Aí, quando eu estava na Continental, que apareceu o assunto da Bossa Nova, que eu ainda era assistente, não era diretor, um diretor da Continental, que era o Antonino Seabra, um gênio, talvez o melhor diretor de TV que o Brasil já tenha tido, Switchman, um cara de cortar, me disse, ô Miele, procura o pessoal da Bossa Nova. Aí eu falei, como é que acha o pessoal da Bossa Nova? Né? Foi o pessoal do jornalismo. Quem cuida do negócio da Bossa Nova, quem está lançando a Bossa Nova é um jornalista chamado Ronaldo Bosco, da Manchete e tal. Eu ia te perguntar como é que ele apresentou a vida. Aí foi começou. Aí, onde é que acha o Ronaldo Bosco? O Ronaldo Bosco namora a Nara Leão. Liga pra cá da Nara Leão, não sei o quê. Aí eu liguei pra cá da Nara Leão, onde a Bossa Nova se reunia, até porque a Nara, além do talento, tinha um uísque que era proibitivo pra Bossa Nova. Então, o pessoal se reunia mesmo. E aí a Nara lecionava violão na academia, como Menescal também lecionava, o Carlinhos também lecionava, e eles mesmo começaram a divulgar essa coisa, e tinha uma academia de violão e tal. E aí eu liguei pro Ronaldo e falei, dá pra você trazer o pessoal da Bossa Nova aqui? Naturalmente não tem grana, aquela coisa não tem cachê e tal, e o Ronaldo levou a turma, parte da turma da Bossa Nova, fazer uma entrevista naquele programa da tarde, que era um assunto assim ainda, assunto para o programa da tarde, não tinha Foi chegado... esse pessoal que você usou pro programa do Balão? Parte dele, ou mais que eles, não sei. Mas, enfim, quando o Ronaldo me viu ali, pedindo pro microfone aqui, bota a luz aqui, põe a câmera para lá, não sei o quê, ele achou que eu tinha alguma intimidade com a parte técnica que ele desconhecia absolutamente. Aí ele falou, olha, nós vamos fazer um negócio chamado A Noite do Amor, do Sorriso da Flor, que foi a noite memorável, o marco da Bossa Nova. Você não quer me ajudar no negócio de luz e tal? Como é que acende a luz, onde é que eu boto os microfones e tal? E eu me propus a ajudá-lo. Mas eu não era exatamente um profissional muito responsável. E eu fui ajudá-lo, mas eu cheguei lá no terceiro número do show para ajudar ele, o show já estava comendo e tal. Mas ele desculpou isso e me convidou para ir para a casa dele, depois do show. E na casa dele ele estava albergando. Ele já morava com o Chico fim de noite. Aí ele estava albergando lá Johnny Alf, Pedrinho Matar, pessoas que tinham vindo de São Paulo, não tinha dinheiro, não tinha hotel, não tinha nada disso, eles queriam participar, estavam dormindo na casa do Ronaldo. Eu também fui dormir nessa, achei ótimo, porque escapei daquelas pensões do Catete naquela noite. E aí começa o Ronaldo Bosco, a turma Miele Bosco. A dupla não começou, não. Ele ficou trabalhando na Manchete e eu fiquei dormindo na casa dele e trabalhando na TV Rio. Então, peraí, que a gente tem intervalo comercial na TV. Tem. Eu sabia que não ia dar para parar o programa com você, rapaz. Eu sabia que ia ser assim, mas aguenta aí um minuto, você conhece a casa. No próximo bloco, Miele fala da relação com Ronaldo Boscoli e Roberto Menescal. O showman lembra as origens da Bossa Nova, no lendário Beco das Garrafas. E tem muito mais aqui no Recordária TV. O Recordária TV resgatou para você uma entrevista boêmia com o showman Luiz Carlos Miele, no auge dos seus 50 anos. Afinal, aqui, se existe memória, a fita roda. Não, eu tive muito perto do Ronaldo a minha vida inteira, talvez até perto demais, segundo as más línguas, entendem? Mas o Ronaldo me disse que a primeira vez que ele viu o nome Bossa Nova foi quando eles foram fazer um show num colégio, em Laranjeiras,
E o Moisés Fux botou. Encontraram na parede. Hoje, Silvinha Teles e um grupo Bossa Nova. Mas isso foi anterior a esse convite que eu fiz a ele. Sim, mas foi o Moisés Fux que escreveu isso. Então não foi, né? Não sei se foi o Moisés, mas ele achou isso. Ele disse que viu nesse colégio. Num colégio. Não sei qual era o colégio. Hoje, Silvinha Teles e um grupo Bossa Nova. Que tem outra lenda que diz que foi o Sérgio Porto, maravilhoso amigo da gente, engraxando o sapato. E que o engraxate falou para ele, qual é, doutor? Esse sapato é bossa nova, não sei o quê. Também tem essa parte da lenda. Não, porque o negócio é assim. O Ronaldo nunca disse que inventou esse nome. Não, ele nunca disse. Mas disse que a primeira vez que ele viu foi aí. Exatamente. E essa noite não usava o título da bossa nova. Essa noite chamava-se A Noite do Amor, do Sorriso e da Flor. Eu me lembro disso. Vou te contar uma outra coisa, Nelly, que eu me lembro com a mais absoluta nitidez do programa do Balão Rouge. É mesmo? Eu assisti o programa do Balão Rouge, nunca soube que era seu, nunca soube. Engraçado. Assisti, depois te conto mais, porque lembro direitinho. Eu vou capaz de lembrar algumas coisas que... Eu tinha visto o Balão Rouge, tinha visto o filme, eu fiquei encantadíssimo. Era uma loucura, né? Com o negócio do filme. E vi o negócio daquele balão marrom, sem cor. Né? Mas eu não te conhecia aí ainda, mas eu estava lá na Noite da Flor. O negócio da bossa nova é que bossa era jeito. Então, por exemplo, não, isso aí tá cheio de bossas, o cara cheio de chifra. Então hoje seria a turma da chifra nova. Podia ser. Né? Então o cara botou, a turma que tá com um jeito novo aí, botou a bossa Vinha nova. Teles de um grupo Bossa Nova. E um grupo do jeito novo. Tá? Mas aí deixa eu te contar por que eu conheci o Ronaldo. Isso é importante. Não, por que eu comecei a trabalhar com o Ronaldo. Aí o Ronaldo estava assistindo na casa do Menescal esse programa do Balão Rouge, para o qual eu não tinha convidado nem o Ronaldo Bosco, nem o Roberto Menescal, talvez até por uma falha de produção. Eu peguei a turma do Trio Tamba, o Luizinho Essa, aquela turma e tal. Talvez tenha até falhado de não convidar o Menescal. E o Ronaldo não, porque não era um negócio falado, era todo sem texto, era só o balão que conduzia tudo. Aí o Menescal falou, pô, esse programa tá legal, Ronaldo. Tá bacana esse programa. E aí o Ronaldo falou, pô, mas esse cara mora lá em casa. Esse cara que tá fazendo esse programa mora lá em casa. E aí quando acabou o programa eu tive uma outra surpresa boa, que eu fui saindo da TV Rio, parou um carro com o Fernando Barbosa Lima e o Carlos Alberto Loff, que viram o programa em casa, saíram de casa e foram até lá. Disseram, moleque, vem cá, amanhã no escritório vamos conversar, vamos trabalhar juntos. E eu fiquei cheio de gás e tal. E depois até dirigi alguns momentos no Noite de Gala, já fora da TV Rio, quando foi para esse Oscar. O Noite de Gala mudou de prefixo, digamos assim. Mas aí com o Ronaldo, voltei para casa, o Ronaldo falou, pô, mas você trabalha faz uma televisão, um programa desse, não me chama para Bossa. Foi uma coisa até estranha não ter chamado. Eu falei, pô, Ronaldo, porque eu estava lá, de repente, correndo, apresentei um projeto. Eu falei, mas eu também quero entrar nesse negócio de show. Vamos começar a fazer uns shows. E aí esses músicos que a gente tinha posto no programa, que eram o Vinhas, que era o Sérgio Mendes, que era o... Não tenho certeza se o Sérgio trabalhou, mas o Tamba e tal. Eles tocavam no Beco das Garrafas. Eu morava do lado. Pois é, você morava do lado, né? Me lembra? Você morava no Lido, né? No Lido, morava da frente, né? Aí eles trabalhavam lá com um estranho contrato, que era o seguinte, não era maldade nenhuma, eu sei porque conheço eles até hoje, os irmãos Campana, o Giovanni e o Alberico, eram donos do Little Club. O Alberico, que hoje é dono do Plataforma. Botas e Little Club, né? Botas e Little Club. Então, os músicos adoravam ir lá, que tinha piano, baixo, bateria, eles iam lá tocar. E o Alberico dizia assim, mas vem tocar aqui e não gasta nada, porra, não pode. Então ele pôs uma lei estranhíssima. Para tocar, tem que gastar. Então o Luizinho Essa, o Sérgio Mendes e o Vinhas, que começaram realmente a bossa nova instrumental e de noite, na boate, eles eram obrigados a consumir para ter o direito de tocar. Pagavam. Então eles começaram a tocar e a consumir e a casa foi lotando e demorou um tempo para parar de pagar. Para entender que tinha que parar de pagar. E como a gente não podia beber uísque, imagina eu vim conhecer o uísque tempos depois. Tomava-se ou o Cuba Libre ou o Samba em Berlim, que era aquela santa cachaça com Coca-Cola. Ou Wi-Fi, que era a vodka, né, com suco de laranja e tal. E o Luizinho Essa secava uma dessa a noite inteira, porque não tinha grana para mais. Tomava uma dessa, durava de 10 às 4 da manhã, aquela... De vez em quando mentia uma e tal. Fumava uma roubadinha e tal. Até que o Sérgio Mendes, que sempre teve um sentido empresarial instintivo, que o levou a ser Sérgio Mendes nos Estados Unidos, a ter prestígio, dinheiro e posição nos Estados Unidos, nos convidou
a mim e o Ronaldo para fazer um show. Então, o primeiro show da nossa vida... produção de Miele Bosco a primeira apresenta... assinatura foi Sérgio Mendes. E o primeiro show do Sérgio Mendes também foi conosco. Mesmo fazendo o show de graça, que a gente não ganhava, porque não tinha dinheiro, só tinha dinheiro para pagar os músicos. Então, meu primeiro trabalho com o Ronaldo não tinha dinheiro. Aí eu queria beber uísque, porque eu projetava esses slides de dentro do balcão. Quer dizer, o projetor ficava em cima do balcão. Aquele projetor safado, trocar um por um, assim, clac, clac. O slide fazia assim, assim na parede, para anunciar cada número, né? Garota de Ipanema, tá? E aí, eu queria tomar o uísquinho, que o uísquinho ficava atrás de mim. Pô, não resistia aquele monte de uísque atrás de mim na prateleira. Rapaz, era Alberico, falei, como é que eu vou pegar esse uísque? Pegar o uísque, tudo bem. Enquanto ele tocava, eu pegava, a luz estava apagada, porque eu prudentemente apagava a minha luz. Mas aí tinha o problema do gelo. Porque como se fosse possível, quando eu conto isso eu fico maluco, porque é o seguinte, era uma casa que vendia bebida e não tinha geladeira. Então o gelo vinha na cabeça do português de bicicleta, aquela pedra enorme de gelo que ele põe aquela bomba que equilibra. Não tinha aquela coisa de... Não tinha geladeira. Você como no posto de gasolina hoje, gelinho, nada, água filtrada, é aquele gelão brabo mesmo. Então o português vinha pedalando assim, equilibrando aquela porra daquela pedra de gelo desse tamanho. Até eu imagino que se Didus de Souza Campos e Álvaro Catão soubesse que o gelo que eles tomavam vinha naquela boina suada, não teriam tanto entusiasmo etílico, né? Mas aí botavam umas pedras na pia, e a pia ficava em frente de mim, e o projetor de slides aqui. Aí eu tinha que quebrar. Mas o que acontece? O quebrar do gelo denunciava um barulho. Pec, pec, pec. Aí o Alberico estava quebrando um gelo aí. Vamos tomar uísque, esses bandidos, não sei o quê. Aí o que eu fazia? Eu combinei com o Dom, que era o baterista do Sérgio Mendes, e pedi para o Sérgio fazer uma abertura. Primeiro que eu olho trancinha da história. Fiz uma abertura musical que tinha o som que dava para quebrar o gelo, porque o Dom dava uma porrada na caixa, e com a porrada dele, eu que tenho um ouvido razoável, fazendo o mesmo andamento. Então a abertura ficava assim, o Dom na bateria e eu com o quebrador de gelo no mesmo andamento. Parabá, pam, 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 parabá, pam, pam, pam. Nesse papá desse primeiro arranjo, eu já tinha giro para mim e pro Ronaldo suficiente, entende? Que maravilha. Aí enchi o copo, porque aliás tá acabando o gelo, atenção, a contra-ré. E é assim que a gente começou a beber na noite. Que maravilha. Carioca. Agora, por que você virou showman? Como é que foi acontecer? Tem que contar isso em 1 minuto que eu tenho outra pergunta. Em 1 minuto, tá bom. Virei showman, porque o Ronaldo, nós fizemos um show com a Elis, no Beco das Garrafas. Aí a Elis brigou com o Ronaldo, porque ela pediu um cachê, na época, para nós considerado altíssimo, para fazer um outro show fora antes de casar. Aí o Ronaldo falou para ela assim, como você quer ganhar 80 mil, sei lá o quê, que nem lembro, a moeda é tanto que a gente perde a noção no Brasil, né? 80 mil dinares, qualquer coisa. E aí ela pediu esse preço e ele falou, pô, você tá pensando que a Barbra Streisand? Ela falou, tô. Eu sou muito melhor que a Barbra Streisand. Aí eles brigaram. Ela largou o show, patatá, e eu fui no bolo dessa briga. Certo? Ela brigou com o Ronaldo, brigou com o Miele Bosco. Naquela época era uma coisa una, né? Gordo e magro. Gordo e magro e tal. Buda Bolhou Costela, dois e tal. E aí nós fomos numa festa na casa do Francis Haim, aliás, da Olivia Haim, onde estava o Francis, o Vinícius, o Edu, o Nelsinho Mota, todo o pessoal da Bossa Nova. E era uma festa do Morro da Viúva. E a gente amava ir lá porque tinha um uísque generosíssimo. Cícero Lenroy, que a Bossa Nova desconhecia. Aí, de repente, eu longe da Elis, que sabia que ela estava chateada comigo, tal, com a sigla Miele Bosco. E aí a Elis foi um momento assim de sacerdócio. A Elis foi para sentar ao lado do piano de cauda, lindíssimo, que o Cícero Lenroy tinha, Luizinho essa no piano, e a Elis começou a cantar uma coisa como se fosse minha, por exemplo. Minha vai ser minha, aquela coisa maravilhosa. E o Luizinho essa virou um concerto, todo mundo sentado, aquele silêncio, não se ouvia uma mosca fumando. E vai ser minha desde a hora que... E eu contando umas histórias para a Wanda Sá, lá num cantinho da sala. Aí a Wanda ria, eu já estava adiantado da hora, tinha tomado uns 4. E aí, cala a boca, porra, isso é um sacrilégio. Eu falando alto durante uma interpretação da Elis com o piano de cauda, Luizinho essa no fim do piano de cauda. Aí, quando acabou essa música da Elis, que eu perturbei realmente, alguém falou, ô palhaço, pô, deixa de ser bobo, quer falar, vem pra cá. Eu falei, pô, eu já estava
jantar. Aí foi e deu um show. Aí eu falei, Luizinho, fica aí. O Luizinho quis sair correndo. Peraí, quando ele viu aquele... Eu falei, não, senta aí, peraí. Vou contar uma história aqui. E ficou aquele mal-estar. Todo mundo olhou para Elis para ver o que Elis ia achar daquela agressão. Eu estava agredindo uma interpretação de Elis, que era uma coisa sagrada. E devia ser mesmo. Eu estava meio de pileque, não devia ter feito isso. Mas a Elis percebeu o sufoco que isso podia representar para mim. E aí Elis sentou no chão e falou, vamos ouvir o Miele, tá? Vamos ouvir o que ele tem a contar. Vamos ver a história dele, ele vai contar uma história. Ela sentou, todo mundo, ela abençoou, todo mundo idem, né? Abençoou também. Aí eu contei umas 3 histórias, todo mundo riu, patatá, patatá. E aí alguém, que não me lembro quem, disse assim, por que você não faz isso no palco, no show? Se você contou hoje, faz no palco. E o Luizinho fazendo piano no fundo? O Luizinho contando, eu contando umas histórias, o violinista russo, aquelas bobagens que a gente fazia, ele cobrindo lá com aquele talento enorme. E exatamente no dia seguinte, nós estávamos a 4 dias de uma estreia com a Tuca, para a qual eu tinha convidado a Gildo Ribeiro, uma pessoa, e não tinha quem fizesse. A Gildo não podia, fulano não podia, o Carvana estava não sei aonde, papapá. E aí, por causa do resultado dessa noite, eu falei, Tuca, posso eu fazer com você? Ela falou, tudo bem, vamos lá, vamos passar. Aí saí esses 4 dias, sentei no palco, quer dizer, não passei aquele sufoco do, eu quero trabalhar toda quinta-feira, olha eu aqui de figurante, nada. Eu já entrei de smoking. Chamava-se Uma Noite Perdida com Tuca e Miele, e daí subi no palco pela primeira vez, numa boate chamada Rui Barbosa, Maurício de Paia. E subi no palco pela primeira vez, gostei, nunca mais desci, para desespero de alguns críticos. Vamos fazer o seguinte, fazemos outro programa, né? Eu acho. Fazemos outro programa. Com gelo e tudo. Não, faltou tudo. Eu quero que você conte as suas aventuras em Nova York. Você quando contar, aquela do teatro, Miele, que você foi no apartamento do cara, o cara vai a cortina, tá o palco do teatro lá embaixo. Limousines e tal, e eu sou metido a besta. Nossa. Bom, fazer o seguinte, quando sair daqui, então vamos acabar essa garrafa e o programa fica para a próxima. Para a próxima, é isso aí.